Olá, bem-vindo a mais um Vidas Transformadas Podcast, o podcast que traz convidados para contar os seus relatos de transformação em suas vidas através da fé. Hoje eu estou recebendo um convidado incrível, ele é pastor evangélico. Com vocês, pastor Luizinho. E aí, Rafa, tudo bom? Obrigado, Luizinho. Todo mundo chama de Luizinho, né? Luizinho é Luiz Carlos, mas todo mundo não adianta. Chegar lá na igreja, eu queria falar com o pastor Luiz Carlos, vai dar um problema. Ninguém vai saber. Luizinho, ainda mais se falar na área da dependência química, né? Cara, obrigado por ter vindo, pastor Luizinho, de verdade. Esse programa é um programa que eu gosto muito de fazer, porque ele, de fato, conta histórias de vidas que já foram transformadas, né? Boa. E ajuda as pessoas que estão assistindo a entenderem que elas têm um caminho para a transformação. Sim. Né? E principalmente um pouco atrelado muito à fé e à religião, né? Eu tenho algumas perguntas sobre o seu trabalho. Eu sei que Sim. você hoje é conselheiro, ajuda as pessoas a sair da dependência química. Entrar em recuperação. Né? Entrar em recuperação. Mas antes, eu queria saber um pouco da tua história, né? Então, eu queria voltar aí para o início da sua jornada, até o momento que você se tornou pastor. Conta para mim, por favor. Então, eu vou ter que começar um pouquinho lá na infância, né? Porque eu não nasci no lar evangélico. Perfeito. Né? Nasci no lar católico espírita, né? E um pouco até diferente do pessoal do bairro. Né? Eu já estou com 57 anos, então você vê que há 40 anos atrás, 47 anos atrás, o mundo era totalmente diferente. Todo mundo se conhecia. Sim. Né? Era um mundo sem internet. Sim. Então eu era bem conhecido por causa do meu pai. Meu pai era contraventor. O que é contraventor? O bicheiro, né? Uhum. E na década de 80 e 90 ele tinha uma questão de liderança nessa área. Então eu cresci nesse meio. Foi até onde eu comecei a beber. Eu comecei a beber em casa. Comecei a beber aos 10 anos de idade eu já bebia. Caramba! Aos 10 anos de idade eu já bebia. E a primeira vez que nós estamos nos falando, acredito que vai ter outros, então é muita coisa para se explicar nessa área. Eu já vim com uma predisposição para a dependência química, né? Que no AA, Alcoólicos Anônimos, e NA, Narcóticos Anônimos, chama de adicto. E tem muita gente que confunde essa palavra adicto. Pensa que o adicto ele está muito ligado só à dependência química. Tem a maioria dos adictos hoje que se reconheceram como adicto não usam mais nada. Consequentemente, não estão numa dependência química. Eu já ouvi falar. Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem explicada. Mas a gente fica com a palavra dependência química. Então, eu já vim com uma predisposição para a dependência química. O que é uma predisposição? Você não demora muito tempo para depender da substância, seja qual for. Você começa a usar, imediatamente você já está dependente daquilo. Basta um contato rápido, Exato. Um primeiro, segundo contato. Na realidade, eu costumo dizer que o dependente químico, o adicto, ele é alérgico a qualquer substância química. Uma pessoa vai tomar um copo de chopp, aquilo não vai fazer muita mudança para ela. Um adicto, um dependente químico, ele vai tomar aquele copo de chopp, o cérebro dele vai se concentrar naquilo ali. Né? A compulsão e a obsessão dele vai ser só aquilo ali. O que vai acontecer? A maioria vai levantar, vai embora, não vai passar do quinto ou do sexto chopp, ele vai fechar o bar, ele vai procurar outro bar, e se a droga dele de escolha não for o álcool, né? A gente chama de droga de escolha, droga de preferência, perdão. Sim. Droga de escolha não, dependente químico, coitado, ele não consegue escolher nada. Mas se a droga de preferência dele não for o álcool, no meu caso era a cocaína, eu vou migrar para a cocaína. Entendeu? Eu comecei a beber aos 10 anos de idade, isso em casa, isso foi se agravando, fui experimentando outras drogas, passei pela maconha, passei pela droga da cheirinho da loló, que se chama. Uhum. Nesse período eu entrei no tráfico, sem precisar, que eu traficava por poder de dinheiro, né? Dos meus 16 aos meus 18 anos, 19 anos, eu me envolvi muito nessa área do tráfico do bairro. Entendi. Porque era muito difícil você pegar a droga na comunidade. A droga era muito mais fácil no asfalto naquela época. Isso foi até meus 18 anos. Foi quando, dos 17 aos 18, eu conheci a cocaína. Aí foi, como a gente fala, a paixão à primeira vista. Aos 19 anos, eu estava totalmente dependente. Caramba. Aos 20, eu já não fazia mais nada. Nada de leitura, nada de relacionamento, era cocaína pela cocaína. Como eu tinha muito dinheiro por causa do meu pai e por causa das outras coisas que eu fazia, eu tinha o dinheiro, eu comprava um carro, revendia, ficava com lucro.
Até os meus 20 anos eu consegui lidar com isso. Dos meus 20 anos em diante, foi como você vê que esses moradores de rua, né, que se chama hoje politicamente correto, pessoas que estão em situação de rua. Sim. Eu, com várias casas, por causa do meu pai, eu ficava na rua. O dependente químico, ele não tem preferência. Ele não tem escolha, né? Ele não tem escolha. Ele está dependente, ele está preso. E aí tem também a parte espiritual. Né? Hoje eu sou evangélico, mas o NA e o AA, ele trabalha com espiritualidade. Então, como trabalha com espiritualidade, ele não trabalha com religião, mas entende que existe o lado do mal e o lado do bem. Por exemplo, Entendi. Você está se drogando, meu amigo, você vai ser influenciado pelo lado do mal. Você não está se drogando, você vai ser influenciado pelo lado do bem. Então, uma pessoa que está altamente se drogando, ele está, né, tem pessoas que chamam de espíritos obsessivos. Você pode falar o que você quiser, mas o mal, ele atua. Sim, tem religião que chama. Tem? Tem religião que chama. Exatamente. Mas tem pessoas que ela quer sair da rua, mas ela não consegue. Sim. Mas pode falar. Não, é porque fica... existe essa... Você me contou que você estava na rua mesmo tendo tendo casa para poder Eu ficar. ficava 3, 5 dias na rua. Pela facilidade de conseguir a droga, esse tipo de coisa? Andando. Né? Andando. Entrando em favela, saindo de favela. E 20 e poucos anos de idade. Isso. E era uma outra época, né? Por exemplo, eu comecei a me drogar na época de 80. 80, final de 80 para começo de 90. Não, em 85 eu já estava me drogando com força. E tem facções aí que nem existiam. Eu imagino. Cada favela... Você tem quantos anos? Eu tenho 39. É novo. Cada favela tinha o seu dono. Na Penha mesmo, eu moro na Penha. Na Penha, até a década de 90, se você fosse numa comunidade, você não podia ir na outra. Porque um era dono, o outro era dono, e todo mundo se conhecia. Todo mundo estudou no mesmo colégio. Todo mundo, um virou bandido da rua tal, o outro virou bandido da rua tal. E o viciado, ele não quer saber disso. Ele vai entrar em tudo que era lugar. Entendeu? Hoje tem as facções, né? Antigamente tinha os donos de morro e donos de favela. Sim. Pô, você não vai favela tal não, que fulano é inimigo de fulano. Meu amigo, você não quer saber de nada. Você quer saber onde tem no meu caso, era a cocaína. Sim. Entendeu? Eu queria te perguntar uma coisa. Você mencionou sobre esse ciclo de ir aumentando e trocando a dependência. A substância química. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito e talvez as pessoas não acreditem que isso de fato acontece. Não, quem não tem ninguém na família que sofre desse problema, ou quem nunca passou por isso, pensa que é história. Não acredita pensa que acontece. É um mundo que não existe. Você vai fazer uma coisa Y, mas essa coisa Y ela vai levar a coisa Z. A gente costuma falar que o álcool é o chefe da quadrilha. É a porta de entrada. E a maconha também. Sim, né? A gente escuta isso. Né? Hoje, que a maconha é bom, porque a maconha te relaxa. Mano, a maconha acaba com os teus neurônios. A maconha, ela desenvolve esquizofrenia. Se você já tiver uma tendência, ela potencializa. Mas ela é uma droga altamente perturbadora. E você vai migrando. O que acontece hoje? No final da história, você acaba no crack, né? Sim, e a gente vê bastante aqui no Rio de Janeiro as pessoas em situação de rua por conta do Exatamente. Alguns bairros do Rio de Janeiro é muito comum você passar e ver. Não, aonde existe uma comunidade que aceite a venda do crack, com certeza ali vai ter moradores de rua e vão se instalar pequenas cracolândias. Sim. Né? Porque na realidade... E ela não fica dentro da comunidade, ela fica fora, na maioria das vezes, eu acredito que sim. Aos arredores. Hoje eu tenho pouco... Hoje eu vou muito nas comunidades para pregar. Para fazer o trabalho. Eu moro perto até de uma comunidade, né, que também tem o problema do crack. Do crack. Que acaba se desenvolvendo uma pessoa em situação de rua. Sim. E, dependendo da pessoa, é muito mais fácil você tirar a droga dela do que tirar a vontade dela morar na rua. Porque a rua, ela te dá uma certa liberdade, né? Porque, na realidade, é o seguinte, todo dependente químico mesmo, assim, já tem mais de 5, 10 anos, primeiro ele para no tempo. Vamos lá, eu comecei a usar droga aos 10 anos de idade. Mano, com 12 anos eu não queria ir pro colégio. Já sabia tudo, eu era o cara. Sim. Com 19 eu perdi o controle. Então,
Quando eu parei de usar droga mesmo, eu só consegui parar de usar droga em 2011. Vim tentando várias vezes, mas É como se desse um pause e um recomeço. Isso, qual era a minha dificuldade? Eu não reconhecia a minha doença. Primeiro, eu não conhecia. Depois eu reconhecia. Como é que foi isso? Eu sou da igreja evangélica. Né? E eu sou da igreja desde 92. Hoje, nosso pastor-presidente, na época não era o pastor-presidente. É o pastor Silas Malafaia. Sim, eu sou da DEVEC. Conheço a DEVEC. E foi ele uma das primeiras pessoas que falou para mim assim, você tem um problema, você precisa estudar isso. De tanto conviver comigo, porque o pastor Zé Santos, que era o sogro dele, abriu a porta da casa dele para mim. E apesar de ter um filho dependente químico, viciado, que nós éramos amigos no uso. Era uma pessoa que era para me expurgar, na realidade me acolheu. Ele junto com a saudosa irmã Maria. Sim. E eles viam que eu queria mudar. Eles viam que eu não tinha uma índole ruim. Foi essa questão de eu não ter uma índole ruim, ser uma pessoa honesta, que me deixou perto deles. Passaram a ser minha família. Sim, te acolheram. Né? Me acolheram. Porque em 91 meu pai falece, eu não migro para o jogo de bicho, eu abro mão disso, vou viver minha vida e acabo me envolvendo com eles na igreja. Através desse meu amigo, pastor Dilon, né? Que é casado, posso falar abertamente, que ele me dá autorização, é casado com a pastora Extra. Né? Tem, até no livro dela tem um depoimento meu, como eu e o Odilon nos conhecemos. Legal. E como começamos a usar juntos. Sim. E nesse período que eu fui para a casa do pastor Santo da Irmã Maria, o Odilon também ainda não estava liberto. Ele tinha essa questão de para e volta. E vocês já tiveram juntos na dependência? Sim, a nossa amizade ela foi formada em cima do uso. Num momento que eu já estava muito perdido, eu já não conseguia ficar na rua direito, entendi. Mas eu ainda tinha o poder do dinheiro por causa do meu pai. Contra o seu pai. Mas eu não conseguia ficar na rua. Eu usava, já estava na fase, chama fase da paranoia. Né? Eu dava uma charada e eu andava armado. Até meus 23 anos eu andava armado. Então eu já usava droga, então já me trancava, ficava em casa, muito dinheiro, muita droga, muita facilidade. Então eu e o Odilon, nós colamos nessa época. Sim. O Odilon tem um viés totalmente diferente. Eu até costumo dizer que ele não é um dependente químico clássico. Clássico de que, assim, ele não veio com um problema. É aquilo que você falou no começo. As pessoas não acreditam que um copinho de cerveja, né, que um envolvimento com uma pessoa que não tem nada a ver, né, que são pessoas, lugares e hábitos, que uma amizade... Exatamente. Meu amigo fuma, eu vou fumar também. E no caso dele foi esse. A partir do exército. Foi no exército, ele começou a usar droga, que a história dele é bem aberta. Sim. E aí criou uma dependência química. Eu como profissional, eu estou atendendo as pessoas, às vezes eu costumo falar. E eu fico até um pouco feliz quando eu entendo que aquela pessoa não é um dependente químico. Ela está com uma dependência química instalada. Entendi. E se ela quer mudar de vida, se ela cansou de sofrer, você consegue mudar essa história. Que foi o caso do Odilon. Ele não é aquele dependente químico igual a mim. Entendi. Eu não posso tomar suco de uva, meu amigo. Eu estou há 15 anos limpo. Eu vou morrer limpo, em nome de Jesus. Isso é algo determinado na minha vida. Agora, refresco de uva, o meu cérebro já entende que aquilo é vinho. Se é vinho, é álcool. Né? Quem quiser beber vinho, bebe. Eu não posso beber. Sim. Quem acha que consegue tomar um copo de cerveja, legal, meu amigo, vai lá. Eu não posso, porque eu tenho uma doença progressiva. Ela é crônica, que é crônica, ela não tem cura. Ela é progressiva e é fatal. Sim. E tem pessoas que confundem a doença com o uso. O uso não é a doença. O uso é uma das consequências da doença, que aí vai mudar a tua maneira de pensar. Sim. A doença, ela existe, ela é comportamental. Tanto que eu costumo falar que as pessoas que param de usar, antes dela parar de usar, ela tem dois problemas, o uso e ela. Sim. Eu só vou conseguir resolver você, eu só vou conseguir te ajudar a te resolver se você parar de usar. Por isso que eu falo que eu não trabalho com dependente químico. Eu trabalho com aquele que quer pagar o preço de ficar limpo. Está entendendo? Perfeito. Então, dentro dessas coisas, eu fui parar lá na casa do pastor Santos. O pastor Silas foi uma das primeiras pessoas que falou assim, rapaz, você precisa estudar. Porque ele via que eu ficava um tempo limpo e daqui a pouco eu sumia.
Então, por eu conviver com eles muitos anos, ó, o Luizinho já não aparece... Era como fosse períodos, né? O dependente químico, ele não consegue ficar 6... Se ele não romper, ele não fica 6 meses sem usar. Entendi. E aonde que está a ilusão? Nos primeiros 3 meses. Quando você não estuda, por 3 meses, não, agora vai, tô legal, e aí você facilita. Você vai frequentar um lugar que não é para frequentar. A minha última recaída foi um copo de vinho, sentado com vários... trouxe até o livro aqui para você. Jesus liberta drogas, não é o fim. O meu pastor fez o prefácio, Silas Malafaia. Está esgotado esse livro por enquanto. Oh, já rolou 2.000. É um presente esse aqui? Esse aqui é presente para você, obrigado, Rafael. Obrigado, deixa eu mostrar aqui. Ó. Jesus liberta a droga, não é o fim. Porque eu fui liberto por Jesus. E o pastor Silas, ele identificou isso. Ele falou, cara, você é liberto, você é crente, sim, só que você precisa estudar. É como eu, por causa das drogas, não estudei secularmente, fui estudar depois. Falei, pô, pastor, o senhor acha que eu estou muito velho para esse negócio de matemática e português? Não, brincando, que eu sempre fui muito brincalhão. Sim. Ele, rapaz, eu estou falando sério, eu sou psicólogo, mas eu sei que a formação dele é de psicologia. Sim, eu sei. Sou psicólogo, tem algo em você que é além. Aí fala, no caso ele falava dessa forma, fala com a Elisete, que é a pastora Elisete, para você estudar com o Fábio Damasceno. Eu estou contando assim, do meu jeito, né? Mas foi mais ou menos como aconteceu. Aí eu fui falar com a pastora, você quer estudar com o Fábio Damasceno? Fábio Damasceno é um psiquiatra e médico. Isso em 2011. E eu fui estudar, lá eu entendi, foi o primeiro curso que eu fiz, eu tenho várias formações na área da dependência química, e lá eu entendi que eu tinha um problema. Qual o problema? Eu não posso chegar perto de nenhuma substância química. Nesse período, eu fui chamado para começar a falar para pessoas internadas. Aí eu conversei com um pastor que me chamou e falei assim, rapaz, mas eu tomo um vinho de vez em quando. Ele falou, rapaz, tá maluco, tu não pode tomar vinho não, cara. Isso aí que desencadeia isso tudo aí. E às vezes de forma até inconsciente, né? Oi? Às vezes de forma inconsciente. Rapaz, você é lugar de pessoas erradas. Eu saía da minha igreja, que hoje é a DEVEC, Assembleia de Deus na Penha, eu saía, estava lá com o pastor Santos, com a irmã Maria, e às vezes com o próprio pastor Silas, quando ele estava lá, que a nossa igreja era uma igreja de bairro, e eu sou cria da Penha, eu sou conhecido na Penha. Eu saía da igreja, passei o dia inteiro na igreja, conversando coisa de igreja, e trabalhava na época como corretor de imóvel. Eu saía e tinha um bar em frente, para você ver, não, eu vou beber uma cerveja, eu vou me esconder para ninguém me ver. Eu atravessava a rua, naquela que eu vou tomar uma Coca-Cola. Quando eu chegava no bar, no balcão, eu me dá uma cerveja. Naquela coisa que eu posso tomar um copo de cerveja, porque o meu organismo pedia. Sim. E eu não conseguia entender isso. Né? Era de fato de forma inconsciente mesmo. Você não reconhece isso, mas todo o teu mecanismo de recaída, ele está armado. Entendi. Você tá entendendo? E o meu cérebro sabia que eu não ia ficar na cerveja. Eu não gosto de cerveja, eu gosto de cocaína. Sim. Você está entendendo? Então, o pastor Silas, ele identificou isso, falou, quando eu fui estudar com o Fábio Damasceno, na SETA, lá SETA é o nome da ONG, lá em Niterói, ele é pastor da S8, a igreja S8. Hoje ele é uma igreja, mas ela, anos atrás... É lá em Niterói? Lá em Niterói, S8. Pastor Fábio Damasceno é psiquiatra. Lá eu entendi, primeiro, a doença, que aí vem os 12 passos. Entendi. Eu fui conhecer os 12 passos. Na realidade, a primeira vez que eu ouvi falar de 12 passos, foi o pastor Silas pregando. Sim. Explicando por que o AA, o NA, numa pregação dele, ele falou por que funciona. Eu falei, cara, que negócio é esse de 12 passos? E hoje eu uso os 12 passos tanto na minha vida, quanto para ajudar pessoas. Sim. Aí o que acontece? Lá eu entendi primeiro a doença, reconheci que eu sou um doente, que é o primeiro passo, e o segundo passo. E o terceiro passo, eu entreguei a minha vida a Jesus. No que sentido? Que eu já tinha entregado em 92. Sim. Que a minha vida estava descontrolada, porque uma pessoa que é usuário, ele não tem a vida controlada. Sim. E a minha vontade, que a minha vontade era qual? Usar a droga. Eu dou palestras, né? Eu tenho um local chamado Casa de Maqui. Eu dou palestra em vários lugares, mas na Casa de Maqui, toda quinta-feira, a pastora Suzana é pastora da nossa igreja, e ela tem esse trabalho Casa de Maqui.
há mais de 10 anos. Eu fui um dos cofundadores com ela e sou um dos parceiros dela até hoje. Então, toda quinta-feira eu estou lá dando palestra para as pessoas que estão internadas. E uma das coisas mais conflitantes é quando eu falo que eu parei de cheirar cocaína gostando de cocaína. Que qual é a ilusão do dependente químico? Que ele tem que parar de gostar, né? Que ele vai se revoltar com a droga. Ele não se revolta com a droga, ele se revolta com as consequências. Sim. Por isso, quando eu te falei que o dono dá 3 meses, o cara, pô, agora eu tô legal. Como ele não tem um conhecimento, como ele não está sendo acompanhado, ele vai e recai. Aí vem aquelas falácias. Aí é fraco, aí é safado, recaída, é sem vergonha, recaída. não tem ninguém. É recaída. Recaída, de verdade, só depois de 2 anos. Enquanto a pessoa não rompe 2 anos limpo, o cérebro dela não acredita que ela vai ficar limpa. Isso é algo muito mental. Por isso que tem que ser estudado. Depois eu fui fazer um curso no Jorge Javier, que é um psiquiatra. Sim. Aí eu entendi a neurociência. E fui cotado para trabalhar como terapeuta na clínica. Porém, o meu viés evangélico é muito... Hoje está um pouco mais equilibrado, mas no começo, o meu viés evangélico ele era muito mais forte do que o do terapeuta. E continua sendo também, porque é o seguinte, isso é uma opinião muito minha e o que eu vejo. Se você não se agarrar com Jesus, meu amigo, você consegue até parar na técnica, para mesmo. Você acompanhar os 12 passos, você ter um bom psicólogo, um bom terapeuta, só que você vai fazer uma força pro resto da vida. Eu falo de droga, eu trabalho com isso, trabalho com pessoas. Isso não me traz nenhum tipo de problema. Que raramente, você vai... Eu podia citar o nome de pessoas famosas que estão na mídia, mas não vem o caso. Você vê entrevista de um jogador que já parou há 10 anos, você olha nele o sofrimento do cara, mano. Você vai ver um outro ator, o cara sofre, mano. Porque na realidade é o seguinte, o cara que foi dependente químico como eu, usei 30 anos. Eu não gostei, eu não gostava daquele tipo de vida. Senão não usaria durante 30 anos. Sim. Então aquilo ali para mim seria tudo mais importante. Quando você para de usar e você começa a ter uma vida funcional normal, essa vida é chata. Um exemplo, esse meu livro que você está aí vendo, a corrente ela é cinza. A corrente ela arrebentada ela é o símbolo da libertação. Não tem nada a ver com religião, não. Da drogadição mesmo. Eu rompi com a minha prisão. Porém, a vida ela é chata. Eu pegar um trânsito igual eu peguei agora da Penha para cá, chovendo. Sim. Mano, você tem, ali a minha dopamina tá zerada. Tá? Agora eu tô conversando contigo aqui, eu tô conversando alguma coisa legal, tá bom. Eu posso ter daqui a pouco um déficit de dopamina. De quê? Porque eu tô bem aqui. Quando eu sair daqui, me despedir de você e entrar dentro daquele elevador, e eu não conheço, tô triste, tô apático, vou fazer o quê? É onde a pessoa volta por quê? O que me deixa a minha vida azul, que está lá meu nome escrito ali, naquela faixa azul, é se eu tomar uma cerveja. Por isso que você vê tantos bares. Né? Como é que você explica uma pessoa que tem casa, tem família, ele trabalhou o dia inteiro, aí ele foi para uma faculdade no final da noite, 10 horas da noite que ele quer estar onde? Na casa dele. Sim. Vê o filho dele. Sim. Não, ele vai para o bar. Aí ele vai esticar aquele chopp lá até meia-noite. Cara, esse cara tem prazer na casa dele? Essa mulher tem prazer na casa dela? Ela vive a família dela? Caramba. É muito forte isso, né? É muito forte. Eu conheci um cara... E muito óbvio também, tu Não, tá falando. sim, mas tem... O podcast é uma coisa muito maneira, sim, né? Tem uma terapeuta, se eu não me engano, é a Bia, né? Ela é psiquiatra. Ela fala assim, vamos trabalhar no óbvio. É Ana Beatriz. Vamos trabalhar no óbvio. E a gente não quer trabalhar nas coisas simples. Cara, é só você analisar uma pessoa. Eu conheci um cara que ele falou assim, cara, tu tá na 3ª faculdade pra quê? Ele me respondeu no bate-pronto, cara, para não ir pra casa. Porque a faculdade era ali em Bom Sucesso, eu conhecia ele, e eu bebia com ele na época. Estou falando da época que eu bebia. E eu me encontrava com ele lá. Ele falou, cara, olha só, eu tenho 3 aulas agora, não fui em aula nenhuma, eu estou aqui bebendo. Eu quero chegar em casa e encontrar todo mundo dormindo. Essa pessoa tem alegria na família? Não.
Aí eu tenho que puxar, como a gente fala, a brasa para minha sardinha. Irmão, só existe alegria em Jesus. Por isso que eu estou te falando. Uma pessoa que ela consegue parar com os 12 passos, ela consegue parar indo para o AA, para o NA, com um bom terapeuta. Tem vários terapeutas muito bons como eu. Tem um aí que eu vou até citar, o Sandro Barros. Pode pesquisar aí, não conheço ele pessoalmente. Ele tem um trabalho muito bacana. Todo domingo ele tem um trabalho social. Ele faz um trabalho que eu não faço, que é acompanhamento. Ele acompanha o cara no teatro. Né? Ele acompanha... Não, eu atendo presencialmente. Também. Eu não faço trabalho de acompanhante. Entendi. O cara quer ir no teatro não quer ir sozinho. Ele vai. Ele tem a equipe dele. Caramba. Trabalha assim. E ele é conhecido como terapeuta dos famosos. Porque ele cuidou do Cabeção, da Malhação. Entendeu? O trabalho do cara também tem... engraçado, ele tem o mesmo tempo de limpo que eu, 15 anos. A gente tem até uma história parecida, mas a gente não se conhece pessoalmente. Ele parou sem ser internado. Eu não precisei me internar. Só que a minha internação foi na igreja. Sim. Porque a igreja me acolheu. E um detalhe, o lugar de maior transformação de vida é dentro da igreja evangélica. Eu falo assim, irmão, sim, não, mas eu vou ter que aceitar Jesus, eu vou ter que ser crente. Vamos lá na Quinta da Vitória, que no caso lá na Penha, na sede é a Quinta da Vitória. Sim. Vamos lá, cara, faz uma campanha. Aqui no Recreio, se eu não me engano, é na quarta-feira. Né? Deveg aqui do Recreio, quarta-feira. Vai lá, faz uma campanha, muda o lugar. Sim. Automaticamente você vai mudar as pessoas e quem sabe você vai mudar os seus hábitos. Porque eu tenho que falar o que eu creio como verdade. Eu não conheço ninguém que parou, né? Olha que eu conheço bastante gente, que tem uma alegria verdadeira. Se ele não tiver com Jesus. Eu tá? não tenho dúvida disso. Você está entendendo? Não tenho dúvida. Que é a libertação mesmo, irmão, só com Jesus. Tanto que eu fiz alguns caminhos. Eu morei muitos anos sozinho. Raramente, hoje eu sou casado. Raramente um dependente químico ele vai conseguir ficar sozinho. Por quê? Ele vai entrar numa depressão. Sim. Tá conseguindo entender? Sim. Eu não. Para mim era a melhor coisa eu estar sozinho. Por quê? Porque eu tinha o meu convívio na igreja. Eu tinha a minha fé, eu mergulhei no evangelho, tanto que, né, para eu terminar aqui, que o pastor Silas, ele reconheceu isso. Ele falou, rapaz, você é crente. Você só não está sendo um pastor hoje por vários motivos, mas você tem algum problema. Aí, quando eu comecei a estudar, aí eu tenho que falar, o que mudou a minha mente, né? Foi o estudo. E a minha mente, que era totalmente voltada para o uso, ela é totalmente treinada para não usar. É o que eu ensino às pessoas. Como se fosse uma programação da mente. Perfeito. Se eu pegar isso aqui, você botou aqui, eu não estou pensando que é água, mas você botou aqui um refresco de uva para mim. Eu vou beber esse refresco. Quando bater na minha boca, está arriscado eu instintivamente cuspir ele. Porque o meu cérebro fala assim, luz vermelha. Eu tenho vários tipos de técnica. Luz verde, luz amarela e luz vermelha. Eu falei, irmão, a gente tem que estar sempre ligado na luz amarela. Deu um sinal, opa, peraí, para que eu vou chegar no vermelho? Se eu experimentar isso aqui, fosse um suco de uva, o meu cérebro ele ia falar, luz vermelha, meu irmão, tá botando algo para dentro de você. Provavelmente, instintivamente, eu ia cuspir ele. Há 20 anos atrás, o que eu ia fazer? Rapaz, é vinho, não é nem vinho. Era suco de uva. Eu ia vapo. Por quê? Porque o meu organismo pedia o ápice da doideira. Como se fosse uma recompensa, seria isso? Então, essa linguagem de gatilho, recompensa, isso tudo é verdadeiro, tá? Mas para o dependente químico, a gente está um pouquinho além disso. Entendi. A gente não precisa de gatilho nenhum. Logo no meu começo da caminhada, e eu trabalhando com vários psicólogos, e eu falando muito sobre drogas, essas coisas, eu falei, rapaz, toda hora você bota o gatilho para trás, como quem diz, você está falando de algo que você gosta, então você está ligando o gatilho. Você ligou o gatilho, você vai disparar, você vai querer ir para o hábito para ter a recompensa. Qual é a recompensa? Usar para eu ficar doidão. É o ápice, né? É o ápice. Então, assim, eu comecei a falar, como eu estou falando aqui, tempão. Isso já é o gatilho, né? Entendi. E aí o gatilho vai me levar para o ato, não é isso? Entendi. É o ciclo sim. do hábito, né? Para eu ter a recompensa. Mano, eu já falava para meu irmão, o gatilho já está para trás há muito tempo. Eu não vou usar droga nunca mais. Porque aqui passa na decisão.
é que eu falo, como eu falei das palestras. Minha palestra é meio casca grossa. Meu amigo, enquanto você não decidir de parar de usar droga, vou deixar você falar um pouco. Não, pode falar, por favor. É o seguinte, a coisa mais fácil é parar de usar droga. Fácil demais. Simples. Até para um cara igual a mim, que gosta de cocaína. Eu gosto de cocaína até hoje. Cheirei 30 anos, irmão. O tipo de cocaína que tu imaginar, os quartéis, quartel de Cali, quartel de... Eu vivi o auge dessa porcaria quando começou. Né? Então, eu não conhecia, assim, fora Jesus, fora a igreja, eu não conhecia nada melhor do que cocaína. Mulher, eu tinha várias. Dinheiro, nadava no dinheiro. Conhecimento, fama, isso tudo eu tinha. Então, né? E qual é o segredo? Não usa, irmão. Não usa. Ficou 3 dias sem usar, tu fica o resto da vida. Nessa eu estou há 15 anos. Eu tenho um neto de 2 anos de idade. Eu estou há 15 anos limpo. Eu dou palestra há 13. Há 10 anos atrás eu falava assim, quando eu morrer, se eu não for arrebatado, quem vai fazer o discurso do meu velório vai ser meu neto. O meu neto hoje tem 2 anos. Eu falava isso há 10 anos atrás já, com 5 anos de limpo. Por quê? Qual vai ser a minha vitória? É igual o crente, irmão. Qual é a vitória do crente? Não a morte. Sim. Terminei a carreira, né? Guardei a fé. É isso. Não é isso? Mesma coisa o cara que decidiu não usar mais droga. Eu falo, eu tenho alguns conhecidos que a maioria está morrendo, né? Infelizmente, que ainda usam. E eu falo para ele, irmão, quem desistiu fui eu, quem pulou o muro fui eu, desertou fui eu. Quem parou de frequentar bar fui eu, quem parou de frequentar os pagodes de bebida fui eu. Agora, se você acha que tá maneira a minha vida, pô, vem para cá. Eu não consigo ir te buscar. Se eu for ir te buscar, eu vou ficar. Tá entendendo? Sim. Mas qual é o segredo? Decisão, irmão. Cansei de andar sujo. Tem algumas palavras aqui que eu tenho que tomar cuidado. Cansei de passar vergonha. Cansei de sair com 5, 10 mil de noite e no dia seguinte encontrar você. Pô, qual é a Rafa? Pô, irmão, me dá 25 centavos que eu tô precisando tomar uma cachaça. Caramba. É que eu não contava história. Tem os caras que contam história. Sim, é pra passagem, pô. Sim. É de ter que trocar camisa. Trocava camisa com o traficante, irmão. Chegava com uma camisa de marca, cara, porra, maneiro, mano. Qual é, irmão? Quer trocar? O cara tirava a camisa, né? Só pra terminar, tem 2 filmes aí. Um é série e o outro é filme. Quer ver o que é um viciado, irmão? Tem uma série chamada Pedro Dom. Sim, vai no ver, Amazon. Na Amazon. Vai Sim. ver isso aí. E o outro é o... Meu Nome Não é Johnny. Sim, um filme. A única coisa que eu não me identifico com ele é quando ele chega na hora que ele vai falar para a juíza, ele começa a falar o que ele fez e a juíza fala para ele assim, você sabe o que você está me falando? Tudo é crime. Aí ele fala, eu não sei. Tanto que ele usava droga desde garoto. Eu não sei o que é lei, o que é fora da lei. Por quê? Ele usava para viver e vivia para usar. Até que eu me identificava com ele. A única coisa que eu não me identificava com ele, que tudo que eu fazia ilegalmente eu sabia que era crime. Né? Você está entendendo? Sim. Entendeu? Eu fui criado na criminalidade. Entendeu? Conheci os traficantes começando, cara. Sabe? E tinha os códigos de honra, sabe? O pagode naquela época, o de hoje não. Mas o pagode daquela época, de 40 anos atrás, o pagodeiro era o traficante, era o cara que estava dando certo, veio do crime, veio da favela. Você está entendendo? Você estava andando assim, daqui a pouco você dava de cara com aquele cara que você via no jornal que estava sendo procurado. Então você estava ali envolvido. Então eu sabia o que era o certo e o que era errado. Sim. Mas a droga te prende. E aqui para terminar. Tem um segredo. O segredo é você não querer usar mais. E aí? Aí a gente vem para a recuperação. Por isso que eu falei, eu não trabalho com quem quer usar. Porque o cara que ele não quer usar, mano, ele vai te ouvir. Ele vai Sim. até chorando quando você falar para ele assim, cara, olha só, você está num estágio que você precisa ser internado. Que na maioria das pessoas que me veem, eu atendi muito no Recreio. A maioria das pessoas, a própria pessoa que vem falar comigo, não, que eu estou precisando me internar, mas às vezes é por causa de alguma coisa que ele fez naquele momento. Sim. Primeira coisa que eu identifico, tem um celular? Tem, não está precisando internar. Porque o cara que está lá no auge, meu irmão, ele está sem celular há muito tempo. Sim.
Ah, não, mas ele acabou de comprar o celular agora. Ah, então, pô, peraí, vamos analisar. Cada caso a gente analisa. De 5 pessoas, Rafael, que vem para mim querendo se internar, eu indico internação para 2 no máximo. Na maioria, 4 e 3 a gente consegue estabilizar fora de uma internação. Você está conseguindo me entender? Sim. Agora, quando ele está vendendo tudo, que ele está agredindo os outros, que ele está botando a sua vida em risco, a vida dele em risco, aí sim, no mínimo uma internação de 3 meses, para ele sair dessa abstinência e ele ver se ele quer realmente mudar de vida. Porque não tem fórmula mágica. É ele que tem que enxergar isso. É ele que tem que enxergar. Aí, nós evangélicos chamamos de milagre. Sim. Na psicologia chama de insight. E no NA, no AA, chama de um despertar espiritual. E o NA e o AA é algo muito, muito forte, né? A literatura. Sim. Diz que existe a experiência espiritual. E na literatura diz que, às vezes, o despertar, aquela vontade de mudar de vida, ela vem depois de uma experiência espiritual. Um exemplo, o cara teve tipo uma overdose e Deus veio e falou que ele vou te dar mais uma chance. Você está entendendo? Sim. Na maioria das vezes vem isso. E, por incrível que pareça, tem muitos que têm várias experiências espirituais e não conseguem ter um despertar espiritual. Ou, quando chega, como eu te falei, há 2 anos, né? Quando chega a 6 meses de limpo, ele olha para trás e, como a vida dele hoje está muito chata, ele retrocede. É o hábito, 21 dias, já viu essa história dos 21 dias? Já. O teu cérebro, na dependência química, ele só começa a acreditar em você um pouquinho com 6 meses. A maioria não rompe 6 meses. E ele só começa a te levar a sério a partir de 2 anos. E você só começa a virar o jogo a partir de 5. Caramba. Você começa a escrever uma nova história a partir de 10. Isso explica tanta coisa relacionada a diversas dependências. Não só com as drogas que a gente mencionou, não, isso em tudo. Mas com álcool, com cigarro. Sim. Isso explica tanta coisa, mas tanta coisa. Sim. É impressionante. Eu queria te pedir um favor, pastor, para você. Você mencionou sobre os 12 passos. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente como isso, de fato, interferiu na sua mudança. Dos 12 passos? Sim. Fundamental. Porque, na minha opinião, os 12 passos eram para ser ensinado no colégio. Perfeito. Porque os 12 passos, Aí eu tenho que falar da história Tem muita coisa que a gente não aprende na escola. Não, garota, uma coisa que era para você se aprender na escola. Educação financeira. Exatamente. Mas vamos lá, 12 passos. Ele é a ANA. Bob Bill, 1936. Sim. Eles entendem que tudo do A e do NA é por percepção. Sim. Né? Eles entendem que eles conversando, eu vou falar muito rápido por causa do horário, você nem sei quanto tempo a gente tem aí. Não, por favor. O Bob Bill, em 1936, ele entende que 2 alcoólatras conversando se entendiam, no sentido de não querer beber mais. E aí eles começam com reunião, começam a ir em outras pessoas. E tem uma história muito interessante que a primeira vez que eu ouvi foi da boca do pastor Silas pregando, que o doutor Bob, ele chega em casa, que isso está na literatura. O pastor Silas é um homem que estuda muito. E o Bob fala para a esposa dele assim: vou parar de querer convencer os outros a parar de beber. Aí ela falou, por quê? Os médicos lá ficam debochando de mim. As pessoas que eu falo hoje, amanhã eles estão bêbados. Eu vou parar de falar com isso, eu vou falar com o Bill e a gente vai parar de querer convencer os outros. Aí a esposa dele fala assim, isso está nos livros. Não faz isso não. Já tem 1 ano que você não bebe. E eu tive uma crise dessa, alguns anos atrás, e eu falando com uma pessoa muito querida, eu tive que internar ela algumas vezes. Falei, vou parar de falar esse negócio, parar de dar palestra aí, você não para de beber, você não para de tirar, outro meu amigo está morrendo. Ela falou, não para não, porque toda vez que eu estou num bar cheirando ou bebendo, eu escuto a tua voz. E é a mesma coisa da pregação. Sim. Você está entendendo? Aí vamos para os 12 passos. Ele foi, conforme a pessoa foi vivendo os passos, eu digo que os passos, ele veio do céu. Eu acho que é uma revelação. Eu acho não, tenho certeza. Que é o primeiro passo, eu admiti a doença. A pessoa está me contando que existe uma doença. Você ser alcoólatra desse jeito,
Você beber dessa forma é uma doença. Você cheirar dessa forma é uma doença. Então, se é uma doença, eu estou doente, que é o segundo passo. É eu entender que sozinho eu não consigo, que um poder superior, esse poder superior é Deus, né? E o poder superior também é um companheiro que já está mais de 5 anos limpo. Eu falo assim, para uma pessoa ser um padrinho, para ser um terapeuta, para ser um conselheiro como eu, ele tem que estar no mínimo mais de 5 anos limpo. Como é que eu vou explicar para uma pessoa uma coisa e ela vai acreditar assim, eu não estou vivendo isso? Sim. Se eu não tenho essa vivência, Sim, no mínimo sim. de 5 anos, né? Então, o segundo passo é você entender que um poder superior possa te devolver a sanidade. O que você entende aqui também? Eu estou insano. Essa minha vida é uma insanidade. Sim. Aí vem o terceiro passo. Eu decido entregar a minha vida e a minha vontade a Deus, para que Ele arrume ela. Mas aqui eu já parei de usar droga. Sim. Mas qual é a minha vontade? Continuar usando. Entreguei a minha vontade a Deus. E a minha vida, pô, tá uma bagunça. Sim. Você tá certo? Aí eu vou pro quarto passo, que para mim não é difícil, mas para muita gente é difícil, é fazer um inventário. Esse inventário é o que é um diário. É os meus defeitos de caráter, mas não é só os defeitos. Eu também tenho coisas boas. Sim, defeitos e qualidades. E aí vem o quinto passo, que aí é onde começa a recuperação. É eu confessar para uma outra pessoa quem eu sou. Não, eu não mentia por causa da droga, eu sou mentiroso. Porque se você parou de usar droga, você continua mentindo, peraí, você tem uma deformação de caráter. Isso aqui tem que ser tratado. Você está entendendo? Porque eu não consigo tratar o Rafael eu não uso. Porque o Rafael eu não uso, ele é o uso. O Joaquim, o Manel, é o usuário, ele não tem nome. Ele, é aquela música lá, né? No bar todo mundo é igual. E é uma verdade. Sim. Chegou no bar o bandido, chegou no bar o médico, chegou no bar o engenheiro, não importa. Ali no bar todo mundo é igual. Todo mundo está bebendo, todo mundo é alcoólatra. Então, no quinto passo, eu confesso uma outra pessoa e a Deus quem eu sou. Por isso que o NA, ele não quer saber do teu sobrenome. Ele quer saber o teu primeiro nome, que é divino. Qual é o teu nome? Rafael. Qual é o meu nome? Luiz. Porque isso é o que me liga a Deus. Eu não sou o sinistrão, eu não sou o bacana, eu não sou o patrão. Eu sou o Luiz, pô, eu sou o Rafael. Aí vem o sexto passo. É fazer uma lista para Deus dos meus defeitos de caráter. O sétimo passo é deixar ele remover esses meus defeitos de caráter. Não tem nada a ver mais com o uso. Você está entendendo? Sim. Aí vem o oitavo passo, que para mim é complicado. É você fazer uma lista de pessoas que você atrapalhou. E aí eu falo da cereja do bolo. É o nono passo. Né? O oitavo é fazer uma lista de quem eu prejudiquei. Aí vem o nono passo. Se possível, vou lá me retratar. Cara, na doideira a gente faz muita besteira. Sim. Né? Eu namorei a vizinha. Eu vou lá falar pro marido da vizinha que ela bebeu comigo e a gente se enrolamos. Você vai arrumar problema. O nono passo te diz isso. Aí eu vou lá no traficante lá falar para ele que eu dei uma volta nele. Você está conseguindo entender? Então, o nono passo ele te explica muito bem. Aí vem o 11º e o 12º, que é eu faço um inventário todo dia, que é o quarto passo. E se eu vi que eu fiz alguma coisa errada, imediatamente eu vou acertar isso. No mínimo, eu não vou repetir. Você conseguiu me entender? Entendi, na hora. Na hora. Aí vem o 11º passo. Eu agora vou fazer uma oração a Deus consciente. Ele é totalmente diferente do terceiro. Deus, qual é a tua vontade? Sim, entendi. E me dá força para eu realizar. Naquele momento, exato. Naquele momento. Não, e para a minha vida toda. Olha como é que é diferente do terceiro passo. No 11º passo, eu já estou com a minha vida organizada. Mas eu sei que eu tenho uma missão. Sim. Qual é a missão? É o 12º passo. Agora que eu experimentei esse trabalho espiritual, eu vou levar a mensagem para quem sofre. Por que eu vou levar a mensagem para quem sofre? Porque está funcionando na minha vida. Que não é nada mais, nada menos do que o Evangelho. Sim. A gente não prega o Evangelho? É o 12º passo. Só que, para isso, você tem que vivenciar isso. Quanto tempo leva para você vivenciar os 12 passos estudando com um conselheiro, com um terapeuta ou como um padrinho como eu? Primeiro ano é o ano do aprendizado. O segundo ano é o ano da repetição. Tudo que eu aprendi num ano limpo, eu vou repetir no segundo. Por isso que o NA ou AA, ele só te dá uma ficha preta
Que aí daí em diante você vai ter múltiplos anos de limpo depois do segundo ano. Entende-se que você só vai levar a mensagem quando? A partir do segundo ano. Caramba. Né? É por isso que muita gente se atrapalha. Sim. Em qual momento, pastor, você percebeu que poderia e precisava ajudar pessoas que passaram pelo que você passou? A pergunta, quando eu percebi, não quando eu percebi que eu ia parar, né? Percebi que você já poderia ajudar as pessoas que essa aqui é mais passaram. fácil. Se fosse a pergunta ao contrário, eu ia chorar um pouco. Porque eu vou responder, mesmo sem você perguntar. A família Santos e a família Malafaia e outros amigos meus me apresentaram um Deus que nunca perdeu uma batalha. E uma vez eu com o Odilon, eu falei assim, eu nunca duvidei que eu ia parar de usar droga. E ele dirigindo, ele falou assim, pô, mas como isso? Eu não acreditava. Eu falei, irmão, vocês me apresentaram um Deus que nunca perdeu uma batalha. Pô, ia perder logo a minha? Yeah. Então eu tinha certeza que eu ia virar esse jogo. Tá certo? E virei pelo conhecimento. Deus me libertou, sou totalmente liberto. Sim. Mas por falta de conhecimento, está na Bíblia. Sim. Né? Meu povo peca por falta de conhecimento. Quando Sim. eu entendi que eu era doente. Logo quando eu falei assim, eu não uso mais, foi quando que eu te falei, que está no livro. Eu fui para um jantar só pastores, mano. O único pastor que não era eu, na Barra. Eu fui pedir um vinho. Aí um pastor, que já era pastor na época, pastor Davi Leal, ele falou, rapaz, você vai beber vinho? Aí alguém que não conhecia falou, ele quer beber vinho, o problema é dele. Rapaz, vocês não sabem que é esse vinho no Luiz. Eu já estava quase 6 meses sem usar e estudando, né? E eu bebi o vinho. Rapaz, meio copo de vinho, eu já estava alegre. Aí, enfim, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, não consegui ficar em casa. Falei, vou tomar mais um vinho. Conclusão, foi 3 dias na rua. O Davi Leal, o pastor Davi Leal, hoje ele está em São Paulo. Ele não foi para Curitiba, ficou me procurando, só foi embora quando me achou. Aí me encontrou em casa e falou, cara, aonde que tu estava? Eu falei, cara, estou 3 dias na rua. Eu falei, irmão, tem algum problema, eu tenho que estudar isso a sério. Você tá bem? Tô bem. Foi aquele vinho, não foi? Falou, cara, tu não pode beber. Foi a última vez que eu bebi. Uma taça de vinho em 2011. Está até relatado aí no livro. Quando eu comecei a entender isso, e comprei essa briga, falei, meu irmão, paro gostando. Eu comecei a entender que eu já podia levar essa mensagem. Não me sentia apto na questão do tempo. Mas já sabia que a mensagem era essa aqui. Né? Vamos para a igreja, lugar de mudança na igreja. Agora, quando eu fiz 3 anos de limpo, aí eu não tive nenhuma dúvida. Eu não tive nenhuma dúvida. Não tinha mais aquela... Eu deixei de fazer várias coisas. Parei de ser corretor de imóveis. Parei de me envolver com muita coisa que me dava certos lucros honestos. Sim, sim. Porque ia me atrapalhar. O ambiente me atrapalhava. O ambiente Entendeu? Eu não consigo ficar dentro de uma corretora. Corretora de imóvel, que não tem nada demais, mas vai chegar aquela lourona lá que é solteira, e aí, vamos dividir a comissão? Você está vendendo, eu estou comprando. Que é normal isso no ambiente de trabalho, mas para mim não dá. Você tá entendo. E aí, ali, com 3 anos, abrindo mão de muitas coisas, que não adianta, irmão. Aí, os coaches que falam muito isso, você quer ir para um outro nível, você vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente escuta isso o tempo todo. Não é isso? Não, mas tem hora que te choca um pouco, né? Pô, mas eu vou ter que abrir mão. Se você frequentar o mesmo lugar, você nunca não vai mudar o resultado. Entendeu? Einstein falava isso. Loucura é mudar o resultado fazendo a mesma coisa. Eu tenho muitos amigos que me ajudam. Tem uma galera aí que tá para trocar meu carro. Tem um Logan. Tem os caras que estão se articulando. Eu falei assim, meu irmão, não me dê um Corolla. Me dê um carro menor. Aí, mas, cara, o Corolla é bom. Eu falei, mas não bate com os lugares que eu vou. Você está entendendo? Entendo perfeitamente. Tem um Duster, eu gosto muito do Duster. Sim. O Duster já me atende. Pô, mas cara, você abrir mão de um Corolla para um Duster, mas eu vou entrar dentro de uma comunidade com um Corolla, mano. Você está conseguindo me entender? Sim, eu entendo perfeitamente. Um Duster. É um pouquinho, mas já dá para engolir. E se eu chegar aqui na Barra, se eu for lá em Alphaville com um Duster, tá limpinho, tá direitinho, eu também estou sendo aceito. Sim. Está conseguindo me entender? Entendi. E aí foi quando eu tive essa virada de chave, que eu mudei meu estilo de vida,
Mudei meu estilo de falar. Abriu mão, né, de um estilo de vida. Boa. Isso aí. Eu abri mão de muita coisa. Eu imagino. Eu abri mão de trabalhar no jogo de bicho, Sim. que dá muito dinheiro. Sim. Abriu mão de dinheiro fácil, posso dizer assim. Não é bem fácil, não. Mas a gente escuta. Mas vem, a gente vem, escuta, vem. né? Não, e é o seguinte, eu posso falar para vocês de jogo de bicho da década de 90 para trás. Sim, sim. E eu ganhei muito dinheiro. Né? Existe um tal negócio de maquininha. Tem até um seriado agora que fala sobre isso. Mas na década de final de 80, 90, existia uma coisa chamada videopoker. Tentaram implantar, não deu muito certo. E também tinha as roletas. As roletas. Mano, era um dinheiro muito fácil. E eu tinha uma coisa no meio de quem me conhecia, que eu sabia fazer conta, né? Até hoje, eu escrevo muito mal. Mas a gente, para lidar com dinheiro e fazer conta, é fácil. Bom em matemática. O Luiz não erra. O Luizinho, na época, o Luizinho não erra. E outra coisa, irmão, tentaram de várias formas. Luiz, meu amigo, matemática é o certo. Entrou tanto, tem tanto. Matemática, eu sempre tive essa frase comigo que eu aprendi com meu pai. Né? Meu filho, matemática não erra. Entrou 10 mil, saiu 2 mil, tem que ter 8. Por que tem 6? Sim. Não conta história. Sim, exatamente. E eu sabia lidar com isso com muita facilidade. Então, depois, alguns amigos meus queriam que eu trabalhasse com eles. Ainda mais quando eu estava na igreja, hein? Luizinho, agora que tu tem que trabalhar com a gente, tu tá na igreja. Eu falei, meu amigo, começar a trabalhar contigo, daqui a uma semana eu tô todo lascado. Porque um abismo puxa outro abismo. Sim, né? É impressionante você falando isso. Eu fico impressionado com o cuidado que você passou a ter com você mesmo. Não, sim. Acho que isso é Sim. um ponto Chega a ser forte, chato, conseguir tá? sentir. Chega a ser Mas chato. se não for... Ó, tem uma frase que eu falei com a minha filha ontem. Tive com a minha filha, eu tenho uma filha de 32 anos, como eu te falei antes, né? E estava até a mãe dela, foi uma situação que a mãe dela teve que estar, não é minha esposa hoje. E eu falei, filha, se você, que é onde ela está errando um pouquinho nisso. Minha filha é sensacional. Filho, é vínculos fortes, vínculos com família, vínculos com amigo, mas limites muito bem definidos. Os coaches falam isso, né? Sim. Cara, mas isso é verdade. Tem coisas que aquilo te choca um pouco. Mano, eu tenho amigos que não vão na minha casa, mas são meus amigos. Mas não tem que estar na minha casa. E tem amigos meus que, o próprio Odilon, que eu não gosto de ir na casa de ninguém. Mas para eu ver o cara, eu tenho que ir lá na casa dele. Sim. Em São Paulo. Sim. Você está entendendo? Vínculos fortes e limites bem definidos. Importante. Então, exatamente. Se você não fizer isso, cara, você não consegue ir para um outro nível. Você não consegue atingir o objetivo que Deus quer que você... Sim. Aí eu não vou nem falar de religião, cara, mas não é possível, assim, no ano de 2026, uma pessoa que tem um mínimo de uma espiritualidade... Pô, eu tô aqui por causa de quê? Qual é a minha missão? Sim. Está por estar. Estou por estar. Estou por estar. Não tem. Deus não te deu 80 anos aí para tu ficar jogando fora. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. E quando você enxerga isso, você vai abrir mão de muitas coisas. Exatamente. É o poder de dizer não também. Eu escutei uma vez, até num podcast, o sim é muito óbvio. É não para tudo. Exatamente. Porque o sim é óbvio. Com certeza. É não para tudo. Exatamente. Dúvida. Não. Pode. Não. Entendeu? Olha como é que a gente está linkado, Rafa. Mas o sim é óbvio. Eu tenho uma linha, conforme eu fui trabalhando, chamada Foco na Recuperação. Aí hoje eu não sei, eu já sentei muito na mesa para discutir negócio de legalização, tolerância. E hoje eu não discuto, não sento com psiquiatra, estudo eles, procuro agora fazer participação de política pública, para mim não dá mais. E às vezes os caras falam assim, Luiz, você criou, tinha uns psiquiatras que falavam o seguinte, você criou uma linha? Eu falei, claro que eu criei uma linha chamada Foco na Recuperação. Sim. E o que é foco? Foco não é aquilo que você está focado, não. Por incrível que pareça. Eu já sei para onde que eu vou, certo? Para eu manter esse foco é aquilo que você acabou de falar. É o não, os nãos de muitas coisas boas, não são coisas ruins, mas que vai desviar do teu objetivo. Sim. Então, o meu foco é dizer muito mais não para muitas coisas boas que vai vir. Quer ver um exemplo? Eu estou no Rio de Janeiro. Quer vir trabalhar em São Paulo comigo?
te pago 15 mil por mês. Um exemplo, eu estou ganhando 5. Não, cara, mas tem minha casa aqui, isso não é o problema. A casa aqui está alugada. E o trabalho que eu tenho no Rio de Janeiro? Se eu não conseguir linkar, eu consigo vir 2 vezes no Rio? Não, não tem como. Ah, então quer dizer que isso aqui não era o meu objetivo de vida? Você está conseguindo entender? Entendi. Tem muita Vou abrir mão para poder E ganhar mais, abrir mão do objetivo de vida por causa de dinheiro. E aí eu vou te falar isso, não por muito nem por pouco. Sim. Ah, porque tem que vigiar as palavras, né? Claro. Qual é a diferença de uma prostituta? É os 10 reais ou os 100 mil? Sim. Né? Porque, não, você sairia comigo por 10 reais? Não. E por 100 mil? Por 100 mil eu sairia. Ué, só negociou o dinheiro, você está entendendo? Ah, não, eu abri mão do meu objetivo, eu abri mão do meu chamado, mas tem que entender que aí começa a botar um montão de desculpa. Sim. Né? A minha idade, a minha família, eu tenho que ver o meu futuro. E aí já trazendo para a religião, né? Tem uma frase que eu ouvi do pastor Hermínio, Luiz Hermínio, Luiz Hermínio, acho que ele não é de São Paulo, não. Acho que é apóstolo Luiz Hermínio. Não é do Rio. Ele não é do Rio, mas ele estava numa... A gente tem a Islavec, né? O pastor Sila tem a Islavec. E ele estava ministrando na Islavec. E estavam falando para ele que ele tinha que investir o dinheiro dele em imóveis. Ele falou, mas se eu partir para esse lado, eu não vou dar apoio nas igrejas. Não, você tem que ver o seu futuro. Eu acho que essa frase não é dele, mas ele falou, meu amigo, se no final da minha vida eu estiver mendigando, eu trabalhei para a pessoa errada. Isso é muito forte, né, cara? Pô, cara, não é que agora eu tenho que cuidar aqui, que eu tenho que fazer um pé de meia. Tá, mas esse pé de meia que você está fazendo está atrapalhando no teu chamado? Está trabalhando no teu objetivo de vida, meu irmão? Deus não está nesse negócio. Esse não foi o teu chamado. Está conseguindo entender? Perfeitamente. E é desse jeito. Mas fala aí. Perfeitamente. Eu queria te pedir, pastor, para você falar um pouco sobre o seu trabalho como conselheiro terapêutico. Como é que funciona esse trabalho? Como você recebe as pessoas para fazer esse acolhimento e criar um plano ou algumas etapas de trabalho para aconselhar e ajudar essas pessoas? Então, cada caso é um caso, né? Eu costumo dizer que no uso todo mundo é igual, mas na recuperação, na mudança de vida, são caminhos diferentes, porque cada um tem uma família, um tem família, outro não tem, enfim. Então, o modo mais fácil, né, lá na igreja, todo mundo chegou na igreja, na DEVEC, e você já tem a DEVEC que eu nunca botei o pé, o pessoal me conhece. Ó, tem um pastor aqui, pode ligar para ele. No caso, ligar não, mandar zap. Eu posso falar meu telefone? Claro, por favor. Meu telefone é Rio de Janeiro, 21 99 84 83922. Perfeito. Eu vou deixar na descrição do Tá programa. ótimo, também. mas eu vou repetir. 21 99 84 83922. Perfeito. Manda um zap, preciso falar com o senhor. Problema com dependência química. Eu vou responder. Rafael, respondo a todo mundo pelo zap. E ali eu vou entendendo. Para isso eu não cobro. Não cobro. Para direcionar. Aí são casos e casos. Um exemplo. Você é do Recreio? Você pode ir na DEVEC Recreio? Quer me conhecer pessoalmente? Vamos lá. Se eu precisar usar salas, eu tenho toda a liberdade para usar salas da igreja. Sim. Seja do Recreio, da Barra, da Penha, de Campo Grande. Estou falando de Rio de Janeiro. Se tiver que São Paulo, eu vou. Curitiba, eu vou. Mas todo o meu trabalho hoje, 99% ele é online. Né? Aí se eu precisar fazer um vídeo chamada, dar 1 hora de atendimento, para isso eu costumo cobrar. Né, como terapeuta, mas para responder, eu respondo a todos. Às vezes, rapaz, 2 dias conversando com a pessoa ali no zap, mano, vai para a igreja, ou não vai para a igreja, vai... Cada caso é um caso, você está entendendo? Sim. E, como eu falei aqui, de cada 5 pessoas, quando é a própria pessoa, raramente 2 precisam de uma internação. Sim. Você está entendendo? Sim. Que no fundo, precisa, primeiro, ela decidir que ela não quer sofrer mais. Ter uma pessoa para ela bater um papo que tem o conhecimento, que já passou pelo que ela passou e que está passando por aquilo que ela está querendo passar. Perfeito. Um exemplo, você é um empresário, mas tem um nível que você quer chegar, que você sabe o que você quer chegar, você sabe mais ou menos como é que é, você vai colar com quem? Com quem já está fazendo. Sim. Não é isso? Ou quem já fez, que é o meu caso. Então, eu respondo a todo mundo pelo zap. E daí a gente faz uma linha.
tiver que sentar, tiver que fazer um plano de voo. Perfeito. Entendeu? E quem pode entrar em contato, seja a pessoa que está nessa situação ou familiares também? Ó, a pessoa, o familiar, algum amigo, algum pastor que queira entender. Por exemplo, eu dou palestras. Perfeito. Né? Eu tenho uma chamada, imersão, né? De 2 horinhas para as pessoas que querem entender como trabalha isso. Eu boto 5 perguntas ali, né? Eu faço a pergunta, eu respondo e abro para a pessoa perguntar sobre a dependência química. E mais 5 perguntas sobre a recuperação. Que vamos lá. A dependência química é o problema, Rafael. A recuperação é a solução. Sim. O mundo, quando a gente fala aqui do pecado, ele é o problema. Quem é a solução? Jesus. Sim. E qual é o lugar que eu tenho que frequentar? Igreja. Eu quero Jesus, mas eu não quero igreja. Rapaz, a conta não fechou. Não bate. Lembra que eu sempre falo muito de matemática? Sim. Olha, eu quero recuperação, mas eu não quero abrir mão das minhas amizades, eu não quero... Não, isso aqui não dá para eu fazer. Pô, amigo, então não... Você está entendendo? Então, pastores que queiram entender mais disso. Porque, respeitando todas as religiões, tá? Quem trabalha nessa área é os evangélicos. Dentro de presídio, todas as religiões podem ir lá visitar preso. Qual é a religião que está lá dentro visitando? São os evangélicos. Sim. Entendeu? Então, pastores que queiram entender, pessoas de departamento. Um exemplo, algum psicólogo que queira entender um pouco da... Porque quando você vai para a literatura de NAA, eu tenho muitos psicólogos, amigo meu. A psicologia pode fazer muito pouco na área da dependência química, no sentido se a pessoa não quer parar de usar. Você está entendendo? Sim. Daí você consegue por quê? Porque eu vou falar para ela assim, se você ainda não chegou nesse estágio, a melhor coisa para você é uma internação. Entendi. E uma internação involuntária. Que é isso, é comunidade terapêutica, que ela entra, aí ela entra com a própria vontade dela. Mas o médico interdita ela por 3 meses. Você está entendendo? E tem uma coisa que tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, Rafael, todo ser humano, quando ele está mal, você vem ajudar ele, mas ele por aquele momento, ele não está entendendo. E não é só na área da dependência química, não. Ele fica revoltado, ele se levanta contra você, mas daqui a pouco ele cede. Por que ele cede? Porque o instinto natural de sobrevivência dele está dizendo para ele, capaz, o cara está querendo te ajudar. Isso aí que esse remédio que ele está te dando está amargo, mas é para salvar a tua vida. Então ele acaba cedendo. E no mundo espiritual, trazendo lá para o Gadareno, que é o relato do cara mais endemoniado. Em qualquer estágio de uma possessão demoníaca, existe um lugar no nosso cérebro, os cientistas falam sobre isso, que nunca adoece. Existe um ponto no nosso cérebro, conhecido como ponto de Deus. A pessoa, por mais endemoniada que ela esteja, ela sabe que ela é um ser. Exatamente. Ela sabe que ela não é aquilo ali. Então, quando você abraça, você ora, você traz, você acolhe, ela se rende. E o mundo espiritual, a doença da dependência química, ela é, que eu saiba, tá? A OMS, Organização Mundial de Saúde. Que eu saiba, pode ter outro, eu não tenho conhecimento. É a única doença que é considerada espiritual. A OMS reconhece isso, que é uma doença física, mental e espiritual. Dos 3 pontos, a mais fácil de você tratar é espiritual. Por quê? Se ela aceitar ser acolhida, vir para a igreja, irmão, onde tem a luz, as trevas não ficam. Exatamente. Aí a gente volta para o ponto da mudança. Lugar, pessoas e hábitos. Primeiro eu mudo o lugar. Mudei o lugar, eu mudei todo o meu cenário. Automaticamente mudei as pessoas. Aí eu vou lutar para mudar quem eu sou. Sim. Que é meus hábitos. Terminando a pergunta, quem quiser entrar em contato comigo, meu amigo. Perfeito. É isso aí, 2199-8483-922. Não tem dinheiro para pagar, não se preocupa com isso. Faz as perguntas que eu vou te dar as respostas. Perfeito. Olha, pastor, que trabalho excepcional. Que trabalho excepcional. É muito pouco pelo que Deus fez e faz na minha vida. Eu ainda estou muito aquém. E hoje eu também tenho não é uma casa de recuperação, né? É uma casa missionária. Sim, você coordena, né? Eu coordeno há 3 anos junto com o Kleber. Tem um rapaz chamado Kleber, já está com 50 anos, vai casar agora.
ganhou uma casa, vai pagar assim preço de aluguel, está morando lá, nós temos 3 anos nessa casa, já foi um centro de recuperação do pastor Sidney, da igreja Em Busca da Família, lá da Vila da Penha, pastor Sidney. Ele nos alugou com preço assim, muito, muito aquém do valor do imóvel, e entendendo o nosso chamado. Sim. E a gente trabalha junto. Com propósito, né? É uma pessoa que... por que não é um centro de recuperação? Porque a pessoa, se quiser ir embora, ela vai embora. O portão é aberto. Ela chega na sexta-feira, no domingo, se ela tiver que ir para a igreja sozinha, ela vai. E ela vai e volta, você está entendendo? Então não é aquela coisa fechada. E o Kleber é o que coordena, ele está 9 anos limpo. Sabe como é que ele ficou 9 anos, está 9 anos limpo? Porque um dia ele viu a minha palestra e falou assim, que negócio é esse de parar gostando? Eu falei, porque tu está esperando parar de gostar para parar? Ele é. Ele vai parar, não vai gostar, vai deixar de gostar nunca, irmão. Tem gente que diz que não sente vontade. Eu falei, irmão, se tu está esperando perder a vontade, você não para nunca. E aí estamos lá com esse trabalho. E fora os outros, como eu falei, eu vou na casa de Maqui, da pastora Suzana, dou palestra, falo em igreja, atendo. Mas eu só quero deixar aqui uma informação. Depois de 3 anos limpo, sem usar, você não tem mais vontade. Com 4 anos o corpo já não grita mais. Só fica a lembrança. Aí a pessoa tem que sempre estar com o alerta ligado. Sim. Eu gosto dessa porcaria. Eu gosto da vida fácil. É o evangelho, irmão. Sim. É dizer um não. Você falou sobre isso. Exatamente. Né? São os nãos. Entendeu? O que eu falei é que dentro de um conceito de dúvida, é não. Na dúvida, não. É não. Não para tudo. Não para tudo. É um conceito evangélico também. Sim. Eu trabalhava com o pastor Odilon, no Largo do Bicão, na Zedec Largo do Bicão. Trabalhei lá. Eu nunca fui no Largo do Bicão. Trabalhamos lá. Quem abriu essa igreja foi a saudosa pastora Antonieta. Aí quando ele foi para lá, ele não foi para substituir ela, de maneira nenhuma. Pastora Antonieta nem substituir. Mas pegamos em 2012 um trabalho que a gente pensamos que a gente ia ficar 1 ano. Ficamos 6. E ele me colocou ali como administrador da igreja, né, de coisas assim, burocráticas, ele cuidando do altar. Aí, depois de 1 ano, a pessoa ia falar comigo, Luiz, a princípio não. Mas tudo acabava no sim. Entendi. Mas porque a pessoa vem com aquela demanda de tem que ser agora. Sim. Então a pessoa, peço isso. A princípio não. Já estava até acostumado. Aí quem não me conhecia, falava assim, calma, ele vai ver, daqui a pouco ele resolve. Entendi. Porque é isso aí, irmão. Na dúvida, não. Perfeito, né? Perfeito. Eu queria te pedir uma gentileza, pastor, por favor. Eu queria te pedir para deixar um recado para quem está em casa, quem está assistindo a gente na internet, na rede social, esteja passando por uma situação de dependência, ou seja, dependente químico, ou tem um familiar, um conhecido. Por favor, deixa um recado para essas pessoas. Aí esse recado é para o familiar ou para a pessoa? Pode, como você se sentir. Então, isso que eu vou falar agora serve para os dois. Qualquer um para de usar e qualquer um nunca mais volta a usar. Aí, quem não querendo usar os coaches, né, que eu escuto muito eles, é só deixar de ser qualquer um. Tem um cara que fala isso, mas não é bem isso, não. Porque é possível para todo mundo. Ninguém nasceu usando droga, irmão. Isso não é arroz e feijão. Isso não é oxigênio. Então, todo mundo, não vou nem falar essa palavra a qualquer um, todo mundo pode parar e todo mundo pode nunca mais usar droga. Porque muitos estão me ouvindo e falaram assim, eu já parei várias vezes. Me dá um segredo. Eu falei, o segredo é decisão, irmão. Morre, mas não usa. Tô com dor de barriga, vai no banheiro. Tô com dor de cabeça, toma um remédio. Não usa. Porque se você usar, você volta lá para trás. Né? Por isso que eu falo, o segredo não é só parar de usar, é nunca mais usar. Nessa eu estou há 15 anos. Então, é familiar. Não desista do seu familiar. Só aconselho o familiar a estudar com uma pessoa parecida comigo. Sim. Né? O familiar, um pai, uma mãe, uma esposa, com 4 reuniões comigo eu vou explicar ela. Porque às vezes ela não tem, na maioria das vezes, ela não tem um conhecimento de como lidar com essa situação. Exatamente. Né? E tem uma situação que eu falo muito. Os profissionais dizem assim, você não é mãe-herói, que é a codependência, né?
O cara tá drogado, bateu na tua porta, tá pedindo para entrar, você não pode deixar ele entrar. Beleza, na teoria isso vale. Agora vamos lá, e a mãe aprendeu isso, né? Um cara igual a mim, o Luizinho, falou que quando o cara estiver drogado, eu não deixo ele entrar. Ela tá orando, imagina isso aqui, Rafael. Esse cara tá 3 dias na rua, essa mãe tá pedindo para ele aparecer. E quando ele aparece, ela lembra que o especialista falou isso, você não é mãe herói, ele vai entrar, ele vai te roubar. Ele vai entrar pedindo para almoçar, um prato de feijão e arroz. Aí você, caramba, eu tenho que ser dura, vou fechar a porta, ele não vai entrar. Aí o cara sai, naquele dia ele morre. Quando é que essa mãe se recupera disso? Nunca. Você está entendendo? Então, na teoria, é muito fácil. Então, o que eu quero dizer para o familiar? Tem como você lidar sem ter que expulsar, sem ter que abrir mão. Entendeu? Aí são técnicas. Perfeito. E eu consigo, com uma semana, 4 reuniões, explicar essas coisas a essa pessoa. Perfeito. Entendeu? E avaliar se essa pessoa, no caso, o familiar dela, está precisando de uma intervenção, que é uma internação. Né? Agora, já a pessoa que está passando pelo problema, 4 reuniões são poucas, mas a gente consegue... Cada caso é um caso, tem que entender. O familiar é uma coisa, Sim, né? Não tem muito o que falar, é só você explicar. Instruir, né? Exatamente. A pessoa que passa pelo problema, você já precisa acompanhar um pouco. Mas o recado é esse. Não desista do seu familiar, não desista do seu filho, não desista do seu marido, tá bom? E todo mundo pode. E agora, quem usa? O familiar é a fé. E quem usa? Decisão. Cansei de ser um perdedor. Olha. Tem um tempo para falar uma coisa? Claro, pode falar, por favor. Eu amo usar cocaína, irmão. Tem pastor meu que fala assim, rapaz, tu tá meio maluco para tu falar isso. Eu falei, eu não posso mentir. Só que hoje eu me amo muito mais, Marcinho. Exatamente. Então eu amo Jesus. Porque é o seguinte, eu parei de cheirar cocaína por causa de Jesus. Já na igreja há muitos anos. E Jesus falou assim, cara, eu não cheiro. Sabe aquela coisa do despertar espiritual? O Espírito Santo fala assim comigo. Perfeito. Como é que você fala que você está comigo, que você me ama? Porque Jesus não cheira, Jesus não mente, Jesus não trai. Perfeito. Então, Jesus, eu vou ali fazer um negocinho aqui meio estranho. Não existe isso. Eu parei gostando, continuo gostando dessa porcaria até hoje. Mas eu gosto muito mais da minha dignidade. Perfeito. Então, ame-se primeiro. Que aí você vai abrir mão da coisa que você mais gosta. É cheirar cocaína? Crack é uma coisinha um pouquinho além, tá? Uhum. O crack precisa de uma intervenção. Tem muita gente que... Eu trato o cara que usa cocaína e maconha como... a pessoa que usa crack como a pessoa que usa maconha e cocaína. O crack, ele é devastador. Um empresário de... Como substância, né? Como substância. Sim. O empresário de 50 anos nunca bebeu, ele fuma um crack de manhã, ele vai fumar a segunda pedra, ele vai fumar a terceira. Daqui a uma semana, se não houver uma intervenção, ele vai estar dentro de uma cracolândia trocando roupa com os outros. Entendi. Ele é totalmente... Ele domina o cérebro de uma facilidade muito grande. É isso. Entendi. Dá para mudar, tá bom? Perfeito. Olha, obrigado. Parabéns. Eu ia falar parabéns pelo seu trabalho, mas eu vou até melhorar. Parabéns pelo seu chamado. A gente aceita, né? É um privilégio, né? Parabéns, parabéns. É um de privilégio. verdade, que temos muitos pastores Luizinhos aí espalhados pelo Brasil. Tem muitos. E Parabéns. outra coisa, Rafa, todo trabalho é espinhoso, tá? Sim. Mas não dói, não. Exatamente. Quando você está no teu chamado... O problema é você querer viver o chamado do outro. Né? Chamado não dói, não. Exatamente. Não é pesado, mas é uma luta. Exatamente. Bom, esse foi mais um Vidas Transformadas Podcast. Se você amou esse programa, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver precisando de ajuda ou conhecer alguém, não se esqueça de procurar o Pastor Luizinho. O telefone está aqui na descrição. Perfeito? Até o próximo. Tchau, tchau.